Fala, nação! Bem-vindos ao meu canal, sou Carlos Jordan, já sabe como funciona. Senta o dedo no like e vamos junto curtir mais um vídeo sobre o nosso Mengão. Bem, ou nem tanto assim sobre o nosso Mengão, mas tem a ver. Mesmo nessa pandemia, os antes continuam produzindo material pra gente rir. E agora o antes da vez foi o senhor Roberto de Andrade, ex-presidente do Corinthians. Parece aí que numa live do canal do Nicola, ele soltou várias pérolas, meio que atacando o Bandeira de Melo, dizendo que agora todo mundo puxa o saco do Bandeira de Melo, mas que essa história de que ele gerou com mão de ferro, pagou dívida, é balela, é conversa para boi dormir, que na verdade o Bandeira gastou, mas gastou mal, que montou o time para vencer e não conseguiu vencer, que quem está na história do Flamengo é o Landim e não o Bandeira. Aí o pessoal do Fox Sport Rádio, claro, repercutiram e sentaram o dedo no cara. Na verdade, falaram a verdade, falaram obviedade. Que claramente esse tal de Roberto de Andrade está com invejinha, ciúminho, porque hoje em dia as pessoas falam muito na gestão do Flamengo, como o Corinthians está mais endividado do que o Flamengo hoje em dia, sendo que há 7 anos atrás era o contrário. O cara tá bravinho, que as pessoas vivem falando no Flamengo, soltou essas pataquadas. Basicamente, os caras do Fox Sport Rádio falaram isso. Mas eis que o tal do Roberto de Andrade liga lá e eles afinaram. O Sormani mesmo foi um. Tirou dele da reta e botou do Benja e do Pascoal. Foi assim, ridículo. Primeiro eles peidaram pro Bandeira. Cara, falaram horrores do Bandeira de Melo quando o Bandeira entrou lá ao vivo, quietinho. Romildo Bolzan, presidente do Grêmio, também entrou ao vivo no programa deles, porque o Grêmio também tá voltando a treinar, coisa e tal. Eles largaram o aço no Grêmio, o cara foi lá, falou ao vivo, afinaram. E agora, o ex-presidente do Corinthians afinaram também. Passar esse vídeo aí do Fox Sport, que eles estavam lá metendo malho no Roberto de Andrade, depois afinaram. E já gravei um vídeo onde eu dou a minha opinião. Tá? Vou descascar todos os pontos, todas as abobrinhas levantadas pelo ex-presidente do Corinthians, esse senhor Roberto de Andrade. Sabe como é? Deixa aquele like. Saudações rubro-negras, rapaziada. O ex-presidente do Corinthians, numa live, numa entrevista para o Jorge Nicola lá da ESPN. Essa história que o Bandeira fez uma gestão para economizar, asfaltando tudo para essa nova diretoria, é conversa para boi dormir. Tentou montar time para ser campeão 3 ou 4 vezes. Gastou o que não tinha. Ficou devendo. O que salvou o Flamengo foi vender 300 e tantos milhões de jogador. Hoje todo mundo enaltece a gestão de mão de ferro do Bandeira, que não gastou. Como é que não gastou? Pagou 46 milhões, tirou. Pagou 46 milhões lá no Guerreiro, a última frase o Michele tirou. Como eu ia assinar uma renovação com o Guerreiro na ordem de 46 milhões e deixar os outros jogadores? Falei para ele, vá com Deus. Ele foi embora e nós fomos campeões. Deus ajuda quem faz as coisas direito. Não adianta eu quebrar o Corinthians para ter o Guerreiro. Repercute todo dia esse assunto na televisão. Ah, agora estão dando valor para o Bandeira. Valor do quê? Quem está na história? O Bandeira ou o Landim? Então está bom. Caramba! Não concordo. Não concordo com o Roberto, Eu acho que tem que ter austeridade e modelo Bandeira para o Corinthians encontrar o seu caminho. O Corinthians tem um grande aporte financeiro. Quando tudo voltar ao normal, os aportes para o Corinthians são grandes. O Corinthians deve girar 600 milhões, 660 milhões. O aporte financeiro é grande, mas o que está para trás, o para trás-mente, é muito pesado. Não dá para você pegar todo esse dinheiro e pagar o para trás, porque você tem o para frente ainda para acertar. Mas você tem que equilibrar essas contas, pagar aqui, ocasionalmente acertar ali, de um certo modo prolongar aqui, para que as coisas sejam acertadas. Eu não concordo. Precisa sim da mão pesada de um administrador. Em relação ao que o Roberto falou, ele tem razão. O Bandeira gastou sim, mas ele gastou podendo gastar.
O Corinthians gasta sem poder. Quando o Flamengo pagou 46 milhões de reais pelo Guerreiro, ele podia gastar. Tanto é que isso daí não está para trás para pagar. Foi pago. Liquidou. Ele saneou o Flamengo e pavimentou a estrada, ou asfaltou, né, como disse aí o Roberto, para que ele próprio pudesse se aproveitar, e agora o Landim está aproveitando. Ele contratou, além do Guerreiro, o Vitinho. Ele pagou 10 milhões de euros pelo Vitinho. O dinheiro de hoje dá 70 milhões de reais. Claro, naquela época não foi isso. Ele tentou montar, tanto é que eu mesmo cansei de criticar o Bandeira aqui, porque eu falo assim, olha, o upgrade que ele precisa fazer agora, sair para um time vencedor, ele não consegue fazer, porque ele não pensa bem o futebol. Ô Pipo, sou palmeirense e, na minha opinião, é muita dor de cotovelo e muita falta de competência do mandatário corintiano. Tem que enaltecer, sim, o trabalho feito do Flamengo e parar de mimimi. É mimimi, ô Pipo? Um pouco de mimimi. Eu posso falar com tranquilidade sobre isso, porque em 2015, na gestão principal, no ano principal do Roberto de Andrade como presidente do Corinthians, ele passou boa parte do ano sem conseguir pagar salários dos jogadores, que foram campeões ainda com dívidas, né? Ele foi muito hábil em contornar a situação. E o Flamengo começou a ir justamente no Guerreiro, que estava em término de contrato, que tinha um grande carinho da torcida, era o ídolo dos torcedores corintianos pelo gol do Mundial. A mágoa do Roberto de Andrade nem é com o Flamengo, com o modelo de gestão, de tudo mais. Ele sabe que o Flamengo fez um modelo que deu certo e conseguiu, com erros e acertos, chegar a esse momento que a gente tem acompanhado. Mas a mágoa dele é com o Eduardo Bandeira de Melo por essa situação específica. Nós estamos aqui com o Roberto de Andrade, ex-presidente do Corinthians, no ar com a gente. Roberto, é o Benja. Boa tarde, tudo bom, Roberto? Boa tarde a todos, tudo bem, graças a Deus, tudo tranquilo. Ô, Roberto, tá aí, você virou o tema da discussão hoje, você deu uma entrevista ontem, fez uma live lá com o Jorge Nicola da ESPN, tá tendo uma repercussão, e você estava assistindo o programa aí, você mandou mensagem. Então você tem direito de falar, Roberto, que você falou, pô, estão falando coisa que não é o que aconteceu, então você tem direito aí, fica com o microfone e o espaço, é para você falar o que você quer, Roberto, depois a gente faz as perguntas para você. Lógico, tranquilo. O que eu quis dizer foi o seguinte, a gestão do Bandeira, ela não foi com o propósito de fazer essa economia toda preservando-se a não ganhar título. Ele foi tentar ganhar título, tanto é que gastou errado, levou alguns jogadores que não deram certo, montou time, quase caiu, vocês mesmos disseram. É isso que eu quis dizer. Foi uma coincidência dele ter montado gasto, dinheiro, como todos nós fazemos normalmente, alguns jogadores dão certo, outros não dão certo. O que aconteceu? Que não ganhou nada, tá certo? Agora, o grande pulo do Flamengo foi a venda de jogadores, mais de 300 milhões. Isso salva qualquer clube, não é só o Flamengo. Se isso acontecer no Corinthians, no São Paulo, no Santos, em qualquer lugar, salva qualquer clube, com uma injeção de dinheiro desse tamanho. Vocês acabaram de falar uma coisa, o senhor Mani acabou de dizer uma coisa, que eu não tenho conhecimento do Flamengo para poder falar. Mas você também não tem conhecimento do Corinthians para falar. Não é verdade? E outra coisa, o Felipe falou, também não sabe. Eu não tenho problema algum com o Bandeira, não fiquei chateado de forma nenhuma que o Bandeira levou o Guerreiro. Isso não existe no futebol, chateado com o time que levou. Pode levar à vontade, não tem problema nenhum. Ele cumpriu, o Guerreiro cumpriu o contrato com o Corinthians dignamente, trabalhou, nos ajudou muito, foi um jogador hiper importante para a conquista do título mundial. Não tenho nada contra o Guerreiro, nada contra o Flamengo, só fiz um comentário que não é bem assim. Hoje todo mundo enaltece o Flamengo pelos resultados atuais, óbvio. Foi campeão, merece todas as glórias que tem. Agora, não vamos esquecer que todo o trabalho foi com uma injeção de 300 milhões e fez esse jogador. Mérito deles também? Mérito deles também. Não estou dizendo que não tem mérito, só que não é que o Bandeira foi lá, trancou tudo e ninguém gasta R$1 aqui. Não é bem assim. E tem muita coisa atrasada? Tem. O que ele fez? Chamou todo mundo e fez um pacto de 36 meses, 48 meses para pagar.
A única diferença é essa. No Corinthians pode constar em balanço aquilo que está atrasado. Se eu chamar o credor e fizer um acordo com ele de 36 meses, isso sai da dívida, fica pagado a longo prazo, muda a linha no balanço. Tudo bem, isso são detalhes. Mas o que eu quero explicar foi exatamente isso que eu falei. Não era para dar polêmica nenhuma, é minha opinião só. Isso não quer dizer que eu posso estar certo, na opinião de vocês eu posso estar errado. Na minha opinião, na minha visão, é dessa forma. Ô, Roberto, o Sormani quer fazer uma pergunta para você. Pois não. Não tem pergunta nenhuma pro Roberto. Um abraço para ele, boa tarde. Boa tarde. Os 10 meses de salário de direito de imagem atrasado, quem falou sempre aqui é o Benja e o Pascoal. Então, se entendam com eles. Se entenda com eles, porque eles sempre disseram isso aqui. Contou que você desceu no vestiário, explicou para todo mundo que o direito de imagem não tinha como ser pago, ou o salário, não sei, e que seria pago a partir de outubro. O Pascoal e o Benja sempre contaram essa história aqui. Então, se entenda com eles. Eu vou contar o que foi. Tranquilo. Eu só tô... Não, pera um pouquinho. Senão não dá, pera um pouquinho. Não, Roberto, você falou, eu ouvi. Agora você tem que ouvir, porque senão tem o delay aqui do fato de a gente estar trabalhando em casa, não dá pra gente se entender. Então, é o seguinte, eu só disse isso porque o Pascoal e o Benja cansaram de contar essa história aqui. E você falou que eu não sei do Corinthians. De fato, eu não tenho acesso a tudo que acontece no Corinthians. Mas eu vejo o que sai na mídia. E eu fiz o meu comentário sobre o que acontece na mídia. A marmita que atrasa, serpentina do carnaval que não é paga, telhado não sei das quantas, faculdade, troféu penhorado. Foi isso que eu falei. Nada além disso. Se isso daí tá errado, então não é uma coisa minha. Eu não frequento o Corinthians. Eu só falo com base no que eu leio na mídia. Então não sou eu que estou errado. É a mídia que está errada. Então, só para o Roberto, para explicar aqui, é o seguinte. Quando eu falei essa história, quem falou, Roberto, foi o seguinte. Há 2 anos atrás, em 2018, eu entrevistei o Renato Augusto no Aqui com o Benja. Se eu não me engano, você até participou com um depoimento. E o Renato Augusto, na entrevista, contou o quê? Era uma pergunta... jogador, eu não me lembro qual time estava ruim na época, eu perguntei para ele. Mas time com salário atrasado, pois isso prejudica, não ganha? Ele falou, não ganha. O Corinthians estava atrasado, isso está dito pelo Renato Augusto na entrevista para mim. E eu acho que você assistiu na época e ele falou o seguinte, o Roberto desceu no vestiário e falou, dia tal do mês tal estará na conta. Foi isso que ele falou. E ele falou que os jogadores acreditavam em você e no dia tal ganhou, o Corinthians pagou. E depois ele falou que ser campeão ou não ser campeão independia de ter dinheiro, salário pago em dia, Roberto. Você lembra disso? Porque acho que você até participou daquele programa.